Esta narrativa começa precisamente com o elogio idealizante de Ponte de Lima, onde é eterna a primavera, onde o Lima rega flores todo o ano e com as suas torrentes de cristal divide os campos, ergue-se Ponte de Lima com as suas torres e elevada muralha. Julgá-la-ia eis capaz de superar em beleza as grandes cidades fortificadas. Em população, Esparta, na sua vegetação, Tivoli. Poderíeis chamá-la Roma, se visseis as suas águas. Reparei que ontem fizeram muitas questões sobre o vinho. Não sei se repararam, também não faltava vinho aqui em muitos desses retablos. Não sei se repararam, havia muita parra e muita uva. Portanto, estejam à vontade também para fazerem questões sobre aquilo que falámos aqui. Agora, a propósito do vinho, eu li algures que sobre André Soares, neste momento, o Dr. Eduardo Oliveira sabe tudo, apenas não consegui desvendar o enigma se ele gostaria mais de vinho verde, tinto ou branco. Não sei se já desvendou esse. Não, quer dizer, a pessoa que vai falar a seguir, que vai falar sobre vinhos, uma vez falei ao telefone com ele e disse que nessa altura não havia vinhos brancos. Portanto, havia palhete ou tinto. Alguém quer fazer alguma questão antes do intervalo? Então, se não... Desculpe, já agora, sobre a Boa Morte, aquele retábulo é a coisa mais anormal que eu conheço. Eu estive lá, salvo erro, em 96, não estou seguro, numa organização da Universidade de Porto, com a Natália Ferreira Alves, e estive com uns colegas do Museu de Escultura Comparada de Valladolid, que é o Museu Nacional de Escultura Espanhol, que, inteligentemente, não é em Madrid, mas é em Valladolid. E eles estavam absolutamente surpresos, porque eles nunca tinham visto nada igual, seja por aquele conjunto, por aquele apostolado, que é fabuloso, com a que estão a chorar o trânsito da Virgem que iria deixá-los. Mas também com a forma daquele baldaquino. Eu acho que nós não podemos chamar retábulo àquilo, porque não deixa de ser o baldaquino. Ali é tudo complexo, porque nós temos duas mortes, entre aspas. Temos o choro em baixo, chorar o homem, chorar o Cristo, em cima chorar a mulher, chorar a Virgem. Isto é normal, normalmente ou é um ou é outro. Temos o trabalho de escultura, que é uma coisa fenomenal, é uma coisa sem paralelo, e temos aquela forma. E depois temos outra coisa, é que aquela peça custou 560 mil reis. É um dinheiro louco. O triplo retábulo da Misericórdia de Braga está cheio de escultura, custou esse dinheiro. Onde é que se gastou 560 mil reis? Porque aquele baldaquino é relativamente simples. Não dá para perceber. E depois, a pergunta que o Zé põe, com toda é muito correta. Quem é que concebeu, quem é que teve ideia de fazer aquela peça tão diferente que não tem paralelo em Portugal? Nem conheço paralelo por outros lados. Eu volto a dizer, aquilo é um baldaquino, não é um retábulo. Não sei. É um mistério. A documentação que o engenheiro Abreu Lima descobriu algures e depois fez o favor de me passar para a mão, não nos ajuda. Há documentação que foi perdida, isso sabemos, mas mesmo a documentação que foi perdida, tenho dúvidas que nos ensinasse quem é que fez, porque aquele desenho. O contrato de obra que está em Braga não nos diz o porquê, dá-nos as datas e dá-nos a quantia, mais nada. É uma peça absolutamente fenomenal, uma peça sem paralelo. Eu, quando fiz o livro, uma das condições que pus foi o livro tinha que ser oferecido a 40 instituições ou personalidades da área da escultura e da talha, para especialistas mesmo,
na Universidade em Lisboa suscitou muita curiosidade, muita, mas ninguém conseguiu avançar mais nada. No Porto, onde se trabalha bastante a talha, pena a Natália Freire Alves já não estar, a partir do momento que se reformou, largou a História da Arte, é quase criminoso ter feito isso. Não houve quem dissesse mais nada. Temos ali uma peça fabulosa, mas temos ali um enigma fabuloso também. Muito obrigado aos oradores. Vamos encerrar então este primeiro painel. Fazemos 15 minutos rigorosos de intervalo. Às 11 horas em ponto, recomeçamos a segunda parte. Então, recolher-nos um pouco. muito bom dia a todos. Agradecer em primeiro lugar à organização o convite para participar neste congresso. É um privilégio poder participar nos 900 anos de Ponte de Lima. Por isso é com muito gosto que eu vou apresentar a minha comunicação sobre uma das temáticas mais complexas e enigmáticas. Por isso tenho um desafio muito difícil, muito mais do que coordenar uma sessão, mas vou tentar passar a mensagem e sobretudo conseguir que seja possível verificar que um dos setores mais complexos também da administração municipal, nomeadamente a assistência aos expostos, foi uma incumbência da Câmara Municipal, neste caso da Câmara Municipal de Ponte de Lima. Até 1625, as crianças expostas, portanto crianças que apareciam em locais diversificados do Concelho, em freguesias, à porta de particulares, à porta da Câmara Municipal, à porta das igrejas, essa administração era uma incumbência do juiz dos órfãos, que administrava, mas quem suportava as despesas era a Câmara Municipal. E nessa altura o Procurador do Concelho considerava, dizia mesmo contra direito, esta gestão por parte do juiz dos órfãos, dado que seria a Câmara Municipal que estava a suportar os encargos. Dizia mesmo que o provedor, em 1625, o direito de administração da criação dos enjeitados, que nessa vila e seu termo houver, com todo o cuidado e diligência, tendo particular cuidado da administração e criação deles pelo proveito que eles nisso recebem. Portanto, ele estava a recomendar que a administração e a criação dos expostos fosse uma incumbência da Câmara Municipal. Para isso, sugeria também a autorização, naturalmente para garantir que os pagamentos pudessem ser efetuados, o lançamento das fintas necessárias. Portanto, esta é a base da regulamentação das crianças expostas, que depois, subsequentemente, com o aparecimento da Ordem Circular de 1783, uma ordem que determinava que fossem criadas instituições, portanto, casas da roda em todas as vilas e cidades de Portugal, dado que elas só existiam nas grandes cidades do país. Temos regulamentação que depois também tem uma dimensão municipal, distrital e nacional, e é nessa base que eu vou apresentar, portanto, este tema sobre a administração municipal das crianças, que nós encontramos sob várias designações, nomeadamente crianças expostas, crianças enjeitadas, crianças postiças, abandonadas e desvalidas. Muitos investigadores consideram que é sinónimo falar em crianças expostas e enjeitadas. Eu já apresentei uma comunicação e também já um artigo que publiquei aqui em Ponte de Lima, dizendo que há crianças que são expostas, mas não são enjeitadas. E provei isso mesmo, porque expor uma criança não significa que esteja a ser enjeitada. Pode ser uma estratégia que a família estava a utilizar para ocultar, eventualmente, a ilegitimidade, ou então para assegurar a sua criação, mas sem se conhecer os progenitores. Portanto, isto era uma criança exposta, mas que não tinha sido enjeitada, porque ela depois vai ser reclamada. Há um regionalismo também que levou a que muitas dessas crianças fossem consideradas postiças, dizendo, portanto, que estas crianças não pertenciam, não eram filhas biológicas e, portanto, também nós encontramos nas fontes desde o século XVII, muitas vezes as crianças designadas como expostas, outras vezes como enjeitadas, outras vezes como postiças, outras vezes como abandonadas ou genericamente como desvalidas.
Quando nós pensamos numa instituição, pensamos naturalmente na Casa da Roda. Ponte Lima não tinha Casa da Roda, como não tinham muitos concelhos do nosso país. E então a Câmara Municipal deliberou, dizendo, não tendo nenhuma instalação para a roda pública dos expostos, que fosse alugada uma casa, que neste caso nós identificamos como uma casa que era propriedade de João de Abreu e Maia, ao qual se pagava uma renda inicial de 4.800 reis, e que depois viemos a saber ao longo do tempo que seria um edifício térreo, pequeno e falho das necessárias comodidades. Portanto, um edifício sem condições. Nós não sabemos, eu não consigo localizar, nem sei se será possível localizar essa casa, mas tenho aqui um exemplo de uma casa que hoje é possível, foi reconstruída e que é possível observar, que é a Casa da Roda de Caria, portanto em Belmonte, em que nós temos aqui o exemplo do que seria uma casa da Roda e as condições eventualmente em que essa casa oferecia para recepcionar as crianças expostas, que eram expostas num mecanismo que se chamava a roda. Atentem naquela pequena janela que se encontra na imagem, para mais tarde falarmos sobre ela. Ponte Lima encontrou então a casa para que fossem recepcionados os expostos, mas era preciso criar o tal mecanismo, a tal roda, para poder expor as crianças. E que essa casa tivesse uma roda à maneira da dos conventos em que coubesse uma criança. Portanto, as rodas tiveram a origem nos conventos. Quando se diz que as rodas dos conventos serviam para recepcionar crianças, em alguns casos sim, poucos, na maior parte dos casos não. Estas instituições é que vão adotar esse sistema, esse mecanismo que era utilizado nos conventos para evitar o contacto visual entre o interior e o exterior da instituição. A tal janela é isto. Aqui está localizada a roda dos expostos. Portanto, tal mecanismo que depois se fazia girar. Portanto, ele neste momento estará fechada. Se rodasse a roda, teríamos uma plataforma onde se colocava a criança e noutros espaços onde se deixaria, se eventualmente existisse, os enxovais, as mensagens e recomendações em bilhetes que eventualmente podiam acompanhar a criança. Essa roda teria esta configuração, não foi por acaso, onde tivemos aqui vários investigadores de Santiago de Compostela, é efetivamente aquilo que é uma roda, a roda de um convento. Portanto, as crianças eram colocadas naquela plataforma inferior, o enxoval podia ser colocado na parte superior, dava-se sinal para o interior da instituição, a rodeira que estava no seu interior fazia girar o mecanismo, recebia a criança sem saber quem a estava exposto. Portanto, o mecanismo sigiloso da exposição. Claro que sem as condições necessárias muitas crianças acabavam por morrer. Portanto, as crianças eram recepcionadas, a primeira preocupação era fazê-las batizar e depois arranjar amas pagas pela Câmara Municipal para portanto, para amamentarem essa criança por um tempo que poderia ter aos 7 anos, no caso de sobrevivência. Então determinou-se em meados do século XIX que Ponte Lima criasse uma casa de raiz que seria construída no sítio das Cruzes, portanto localizamos no Largo da Lapa, todos identificam ainda a casa original, mas com a configuração e com a estrutura completamente alterada, virada para o rio, e essa casa foi concluída em 1853. Este é o desenho de Justino Valente, que nos mostra o que é que seria a casa original. Portanto, uma casa criada exclusivamente para a recepção das crianças expostas. Esta é a instituição. Dentro desta instituição, eu não sei qual seria a janela, provavelmente alguma destas, teria a roda que recepcionava as crianças. Uma imagem de um pintor italiano que nos mostra um pouco o que seria o interior da casa da roda. Portanto, temos aqui duas mulheres, uma será a rodeira, provavelmente a do lado direito, outra será uma ama de leite. Portanto, deveria haver sempre uma ama de leite que pudesse estar disponível para amamentar a criança logo que ela chegasse. Era a primeira grande preocupação.
Elas estão aqui naturalmente na expectativa de que chegue uma criança. Isto de certeza que é de noite, a grande preocupação, embora a roda estivesse aberta todo o dia, a maior parte das crianças eram recebidas durante a noite. Até se dizia quando os galos cantavam. Portanto, para evitar que as pessoas pudessem identificar quem ia levar as crianças. Porque embora o abandono ou a exposição fosse legal, depois havia as indagações a posteriori para identificar quem efetivamente tinha abandonado as crianças. Muitas mensagens acompanhavam os expostos, preocupações, recomendações, algumas não. Por isso é que eu diferencio, quando não havia nenhuma preocupação, as crianças geralmente eram mesmo enjeitadas, eram deixadas. Eu cheguei a encontrar crianças, o registro de crianças que entraram na roda completamente nuas, algumas acabadas de nascer, portanto sem qualquer enxoval. Estas crianças naturalmente entravam na instituição, muitas delas acabavam por morrer. De qualquer maneira, a preocupação primeira era levá-las à igreja para serem batizadas. Quando havia alguma preocupação, e neste caso nós não podemos identificar o que é que estará subjacente a esta mensagem, mas alguém colocou em nome da criança esta mensagem, que mostrava conhecimento de causa. Da Câmara Municipal, que é responsável pela administração das crianças, implora o favor do fiscal, portanto seria o vereador responsável pelas crianças, para que a mercenária ama, me nutre e me dê cama. Para meu sustento e educação, com algumas coisas ajudarão, salvo as conveniências sociais, os ignotos dos meus pais. Portanto, tudo indica que seja uma criança ilegítima, uma criança em que era preciso preservar a honra familiar, mas que não se estava a ser enjeitada, portanto havia uma preocupação. E se possível os pais ajudavam, e muitas vezes ajudavam, e essas crianças foram as mais felizardas porque foram as que tiveram mais probabilidade de sobrevivência. Isto é um complexo, este modelo assistencial é muito complexo e podemos dizer que a Câmara Municipal, a grande preocupação financeira era com os expostos, porque entretanto o número aumentou substancialmente e portanto dar resposta a este número de mulheres, portanto a Câmara Municipal empregava muitas mulheres de Ponte de Lima e das freguesias de Ponte de Lima e até de outros concelhos quando não havia disponibilidade no próprio concelho de Ponte de Lima e, portanto, podemos dizer que elas se subdividiam em amas internas, que seriam rodeiras mais tarde hospitaleiras, quando acaba a roda e se passa a designar hospício. As amas de leite são aquelas que teriam de provar que tinham leite, tinham acabado de ter um filho, teriam de partilhar o leite com a criança que iam acolher, ou mulheres que perdiam o filho e, portanto, queriam manter a leitação, recebendo um subsídio, ao mesmo prolongando no tempo aquilo que se chamará a menorreia do leite, portanto, evitando uma nova gravidez. Amas de passagem, que eram aquelas que se encarregavam de temporariamente amamentar as crianças e que muitas vezes elas iam de freguesia em freguesia, como se dizia, haja amamenta delas. Podem imaginar, cada freguesia cumpria a sua função, arranjava um ama que amamentasse e, entretanto, o processo por vezes era interrompido, ou muitas vezes era interrompido com a morte da criança. Era mais um anjinho para o céu e, portanto, quando não havia essa preocupação, as crianças acabavam por ser vítimas, sobretudo aquelas que efetivamente eram enjeitadas. Mas que não eram enjeitadas, havia a preocupação em recomendar, em pagar, em arranjar uma ama que pudesse acolher e tratar bem essas crianças. Na evolução da entrada de expostos na roda de Ponte de Lima, nós temos aqui duas curvas que têm uma evolução bastante paralela. A de cima tem a ver com registros municipais, a de baixo com registros paroquiais. É uma diferença de cerca de 20%, porque algumas das crianças já traziam certidão de que eram batizadas, ou então tinham sido batizadas noutras freguesias e entravam na roda, mas não iam novamente ser batizadas, e daí que nós mesmo assim encontramos nos registros da entrada ou de batismos de Ponte de Lima números absolutamente incríveis. Quando eu gostei, era assustador ver que ano a ano o número de crianças batizadas que eram expostas era muito superior ao número de crianças que não eram expostas, portanto crianças legítimas, crianças ilegítimas,
em 1863, mais de 70% dos registros de batismo da matriz de Ponte de Lima eram de crianças expostas. Mais de 70%. Portanto, neste caso, 115 crianças tinham sido registadas como expostas. Não quer dizer que fossem efetivamente injetadas, como já referi. O grande problema da Câmara Municipal de Ponte de Lima era encontrar receitas para sustentar um número crescente de crianças, porque, se repararem neste gráfico, há ali uma inversão da tendência que coincide, por volta de 1866, coincide com o encerramento da roda. Em 1866, a roda nos distritos de Viana são extintas, são encerradas. Portanto, todas as designações que vêm a seguir, que foi exposto na roda, isso são designações que se mantêm, mas que não correspondem à verdade. E foi substituída por uma instituição que passou a designar-se Hospício. A Rodeira deu lugar à Hospitaleira. E aqui temos a relação da oferta e da procura. Portanto, enquanto houve a oferta da roda, nós vemos um crescimento acentuado de crianças expostas. Quando a roda foi abolida, nós vemos uma queda abrupta das exposições. Não desapareceram, mas há uma queda abrupta das exposições. Portanto, os que eram opositores da roda diziam que ela era uma instituição que atraía e que contribuía para que muitas crianças fossem abandonadas, aproveitando essa oferta institucional. 5 minutos. Ponte de Lima tinha o problema, naturalmente, das receitas para sustentar os expostos. Grande parte das despesas da Câmara Municipal eram absorvidas pela criação dos expostos, porque era preciso pagar às amas. O número de expostos era muito elevado. E então, o número de receitas eram obtidas seja através do sal, seja através das vendas dos pesos e medidas, real d'água, a finta dos expostos. É como hoje, quando é preciso dinheiro, lançam-se impostos, aumentam-se os impostos. Portanto, a estratégia, no fundo, era a mesma. Ou então o subejo também das CISAs. As despesas eram com os salários das amas, de todas as amas, boticas, enxovais e mortalhas, que correspondiam a cerca de 95% das despesas totais. E outras pequenas despesas no valor de 5%. Temos aqui o lançamento de 2 fintas. Era fácil chegar por freguesia, cada freguesia tinha que contribuir com um determinado valor e depois o valor obtido à partida daria para garantir as despesas efetuadas. É fácil observar aqui quais eram as freguesias mais contributivas. Não é? A Vila com 3.220 e mais tarde 10.000, depois mais 5 dos Arrabaldes, mais 5, mas temos aqui freguesias com um grande contributo e que se queixavam naturalmente porque aqui quem é que pagavam? À partida os mais pobres, não eram todos a pagar, os privilegiados estavam isentos e era contra isto que o povo se opunha, dizendo que não era justo lançar fintas quando nem todos pagavam. E daí a alternativa era o sal. O preço do sal a certa altura dobrou porquê? Para garantir essas receitas. De qualquer maneira, os resultados eram estes. Fico tão admirado quanto aflito vendo a desgraçada sorte de tantos infelizes, cujos assentos vejo quase todos rematados com o epitáfio falecido em tantas vítimas da morte. De que procede isto? E depois, no relatório de uma comissão, dizia mesmo: milhares de crianças teriam sido roubadas à morte se, em vez de serem criadas e educadas por intervenção das rodas, o fossem pelas próprias mães. Portanto, no fundo, abrindo portas para que, a partir daí, se privilegiassem as crianças desvalidas através de subsídios da leitação. Quem analisa as contas, as receitas e despesas, colocou a questão: estamos a falar perante uma gestão moralizadora ou um negócio de expostos? Podemos dizer que encontramos as duas situações. Houve situações de grande rigor, mas também houve de verdadeiro negócio em que envolvia aqui muito dinheiro. Por exemplo, a Rodeira sabia que por cada dia que a criança se mantivesse na roda, recebia um subsídio. Portanto, muitas vezes elas ficavam lá retidas para que o subsídio aumentasse e muitas vezes depois acabavam por morrer, mas recebia o subsídio da leitação por esses dias, mais a mortalha com que a criança ia ser sepultada.
Elas eram colocadas com um selo para que se evitassem irregularidades, mas elas existiram. Ponte Lima nunca apostou muito nesse sistema. Havia uma certa tolerância para que, com situações de extrema miséria. Portanto, sempre que houvesse a conjugação de dois fatores, extrema pobreza e ilegitimidade, havia uma grande compreensão. E muitas dessas crianças eram admitidas, muitas vezes, sem se poder sequer designarem como expostas. De qualquer maneira, a gestão municipal carecia de muita seriedade em muitos aspectos, de tal forma que o jornal Ledes, em 1865, escreveu mesmo: o abandono e total incúria de tudo quanto diz respeito à administração municipal tem sido e é objeto de reparo e queixume por parte dos povos deste concelho. Neste registro, que por acaso é um registro paroquial de uma criança de Gaifar, diz mesmo o assento de um exposto, e diz o nome, filho de... Portanto, estava identificado, se foi exposto e tinha os pais identificados, não era exposto. No entanto, designavam-se todos, mesmo esta criança seria subsidiada, mas dizia-se que era exposta. Portanto, para quem faz estudos agregativos, cai neste erro. Todos eles são considerados expostos quando esta criança não é exposta. Esta é uma criança que tem a mãe identificada, por acaso a mãe solteira, mas que precisa naturalmente de dinheiro ou para a sua amamentação ou dadas as dificuldades de sobrevivência. Por outro lado, temos aqui uma circulação de amas e crianças que faz com que muitas crianças sejam colocadas no concelho vizinho. Por várias razões, ou para mais facilmente ocultar o ato de exposição, ou então para transferir para o concelho limítrofe os encargos com a criação, porque quem sustentava os expostos era o concelho onde elas eram encontradas. A partir de 1836 a administração passou a ser distrital. A partir de 1866 a roda é extinta e passam a admitir-se crianças nas condições aqui determinadas neste regulamento. Esta imagem, vou terminar já, esta imagem mostra o que era a antiga Casa da Roda, mas nesta altura, hospício. Portanto, todos localizam esta imagem, o Calvário, e aqui então temos a substituição das rodas pelos hospícios. Depois, os regulamentos subsequentes são regulamentos nacionais, tentam organizar melhor a questão deste ramo da assistência pública, reduzindo substancialmente o número de crianças expostas, mas sem acabar com elas. Elas continuam a existir, mas de uma forma completamente diferente. Finalmente, em 1892, os expostos passam a ficar totalmente sob a tutela municipal, a partir, portanto, desde a sua exposição até que eles são integrados depois na sociedade. O tempo possível foi este, peço desculpa por ter acelerado, mas depois qualquer questão estarei disponível para esclarecer. Muito obrigado. Bom dia a todos. Agora está. Começo por cumprimentar a sala, a mesa, agradecer este convite, que foi uma investigação que me deu muito prazer fazer, devo-vos dizer. A Ponte Lima já anda na minha mesa há uns anos, sobretudo porque ando a estudar a Casa de Pomarchão, e agora ultimamente também ando aqui em busca deste Vale do Lima, em busca dos laranjais do Vale do Lima, que ainda não consegui descobrir muito, mas dei mais um avanço, e por isso eu faço um agradecimento especial a quem se lembrou de me convidar para eu continuar esta investigação. Eu tenho esta capa, simbolicamente apenas, é uma capa de uma confraria que foi constituída há cerca de um ano em Braga. Ela é mais abrangente, é dos sabores, das tradições e das artes minhotas. E eu pedi autorização à confraria para utilizar a capa, porque eu sou uma mera confrade, não tenho nenhum tipo de título lá dentro da confraria, nem sequer faço parte da direção, nem dos órgãos sociais, porque quando fiz esta investigação senti-me muito nesta capa de confrade, porque me surpreendi com algumas descobertas, entre aspas, que consegui aqui,
e porque neste momento nós estamos a viver um boom de confrarias gastronómicas que se encontram muito frequentemente a partilhar pratos e os pratos que defendem nos seus estatutos, mas acho que é por aqui também que as confrarias devem andar, é porque há muita coisa ainda para descobrir sobre os pratos e sobre as comidas que elas defendem. E uma confraria é também é um espaço de convívio, mas deve ser também um espaço de valorização e de investigação desses mesmos pratos. É só por isso que eu tenho, quando acabar eu tiro e não me vejo mais com isso. Ora bem, portanto, o desafio aqui que eu vos faço é que nós imaginemos uma mesa, é que nos sentemos mesmo à mesa. Vamos sentar depois do almoço, mas agora imaginemos a mesa, vamos lhe pôr para já uma toalha branca, que aqui nesta região naturalmente é de linho, mais rica ou menos rica, mas será sempre uma toalha de linho, e vamos entrar e vamos pondo cobertas, não é? Um pouco à moda do século XVII e XVIII, a mesa era servida por cobertas, daí-se pondo os pratos daquela comida e as pessoas serviam-se e depois tiravam-se e punham-se outros. Eu também vou pondo as diferentes cobertas e vamos vendo o caminho da mesa de Ponte de Lima. E começo naturalmente pelo pão e o vinho, não é? Primeira coberta que vamos pôr na mesa é o pão e o vinho. Eu não vou falar do vinho, ontem o Dr. Gonçalo era para falar hoje, falou ontem, ainda bem que eu vim ouvi-lo. Pronto, o vinho de Ponte de Lima é um vinho historicamente bom. Eu deixo só duas notas. Os Monges de Tibães, que é o espaço onde eu trabalho, logo no século XVII, o vinho que compram, o vinho verde, eles são obrigados a beber vinho maduro por imposição constitucional e, portanto, compram vinho acima do Douro. Mas produzem, e estão ao longo do século XVII e XVIII a tentar tornar-se autossuficientes na produção de vinho e compram vinhos para os criados. Quem bebe o vinho verde são os criados. E o vinho que eles compram é, de facto, de Ponte de Lima. Deste Vale do Lima, mas há muito registro de vinho de Ponte de Lima. E ainda há poucos dias eu deparei-me com os frades do Pópulo, dos Agostinhos, sediados em Braga, a comprarem vinho também nos finais do século XVII, a comprarem vinho a Gerais do Lima. Portanto, é uma região de bons vinhos e, portanto, se pusermos na mesa, e ontem o Dr. Gonçalo falava até dos entremaduros, que me surpreendeu um bocadinho, mas de facto é essa, eu não vou alargar mais, nem vou estender mais, mas é esse contexto do vinho. E depois falemos do pão. E nós, quando falamos do pão, este documento é um documento aqui do Arquivo Municipal, de um livro de almotaçaria, de 1772, esta página concreta, o livro começa em 1715, mas esta página concreta é de 1772, e poderão ir lendo o que é que o Almotacé escreveu sobre a broa e sobre o pão-alvo. É porque nós, quando falamos do Minho hoje, o Minho come-se broa. E come-se broa porque o milho chegou aqui no século XVI, ou nos finais do século XVI, e arrasou. Eu há pouco tempo ouvi num programa de televisão, antes o que existia era o painço, que não interessava, que as pessoas não gostavam, e depois veio o milho, portanto isto transformou completamente. Não é bem assim. Para já o pão que se procura comer, o pão da elite, é o trigo, mas o trigo há pouco, produz pouco no Minho, é muito caro, portanto a vulgaridade da população come broa. O termo broa não nasceu quando chegou o maíz, o termo broa já cá estava. E a broa não se fazia propriamente com pão com painço, atenção. É evidente que quando há fome tudo serve para fazer pão. Eu tinha um professor em Coimbra que dizia que as pessoas tinham visões, pois eles tinham visões, eles vinham mesmo as visões, é porque vocês nem imaginam o que é que estava no pão. Portanto, quando há fome tudo serve para fazer pão. Mas se estivermos numa situação mais normal, ou normal, desculpem, faço broa com centeio e pão e milho-alvo. O milho-alvo é que servia para fazer a broa. E o milho-alvo, quando chega o milho-maíz, o milho-alvo é do tamanho de miçangas, o milho-maíz é 10 vezes maior. Hoje este milho híbrido é 15 vezes maior do que um grão de milho-alvo. O milho-alvo foi sendo afastado naturalmente, o outro tinha uma produção exponencial, e o milho-alvo vai sendo afastado para os terrenos mais secos, porque não precisava, porque tinha um ciclo vegetativo mais curto. Era colhido por finais de julho, agosto, o milho-maíz vai até setembro, outubro,
E, portanto, vai sendo, e os terrenos, a produtividade é muito maior e, naturalmente, as pessoas começam a fazer pão com milho maíz e com centeio. Mas continuam a produzir milho-alvo. E continua-se a produzir milho-alvo no Minho até há 30 anos atrás. Aliás, eu no verão comprei milho-alvo no Concelho do Minho. Ainda se vê. E falei com um moleiro do Val do Sousa e ele disse: de vez em quando ainda aparece alguém a pedir para moer um pouco de milho-alvo. Porque o milho-alvo passou, como eu entendo isto hoje, mas eu estou a escrever um artigo sobre isto e, portanto, estou muito entusiasmada com este milho-alvo. Mas entendo que em termos de sabor sensorial, o milho-alvo era melhor, a broa de milho-alvo era melhor do que a broa com maíz, mas naturalmente era menos, a quantidade era menor e, portanto, as pessoas habituaram-se à broa com maíz. Eu tive uma senhora com cerca de 80 anos que me dizia a broa com milho-alvo era quase como regueiro. E esta expressão diz tudo. E as pessoas passaram a guardar essa broa com milho-alvo para os tempos de festa, para o Natal. Estamos a chegar ao Natal e ainda hoje há um concelho no Minho que no Natal come uma broa afeita, que é o Concelho de Guimarães, que já não é feita com milho-alvo, já é só feita com trigo, mas que eu acho que até há poucos anos era feita com milho-alvo. E, portanto, o milho-alvo ainda persiste aqui, eu encontrei-o aqui neste documento em 1772, e o Almutassé fala disso, e também pão-alvo, que a todos se pesou, portanto, ele há umas páginas antes vai falando também do pão branco, naturalmente, também se vendia pão branco, mas o que a maioria da população comia era este pão. E as freiras aqui de Valpereira estão a produzir, nesta altura, finais do século XVIII, estão a vender, como no livro dos recibos, a vender carros de milho-alvo. É a população que o compra, naturalmente. Portanto, temos pão, podemos ter broas, sim, naturalmente, século XVII, XVIII, broa. E, aliás, só uma nota, a partir de meados do século XVIII, o preço do milho-alvo começa a disparar. Portanto, se até meados do século XVIII ele está ali ao nível do milho-maíz, a partir de meados do século XVIII ele passa a ser mais caro. E nos inícios do século XX é muito caro, é quase o preço do trigo. Por isso é que ele depois também vai sendo abandonado, porque depois as pessoas também já não têm dinheiro para o comprar. E depois na mesa vamos pôr, naturalmente, o caldo de unto do Minho. Esta receita está num livro de cozinha de Francisco Borges Henriques, um documento que está na Biblioteca Nacional e que já foi publicado. É um documento dos inícios do século XVIII, entre 1715 e 1729, e é a primeira receita, pelo menos que eu conheça, que tem uma denominação regional. É o caldo de unto do Minho. Era o caldo que se comia no Minho, que se comia aqui, em Ponte Lima. Este caldo depois vai evoluindo, não é? Se nesta altura é só com... Ele aponta esta receita também porque ele considera, porque ela tinha funções terapêuticas. Tinha ali algo mais medicinal, não era um simples caldo de cotidiano, era também um caldo medicinal, que era feito com unto e com couves. É evidente que depois as pessoas, os minhotos, vão-lhe juntando outros ingredientes. Com a chegada do feijão, o feijão já tínhamos cá o chamado feijão frado, ou feijão galego, ou feijão miúdo. Depois vem o outro feijão, que vem também com os descobrimentos, e vem com o milho. Vão-lhe juntando o feijão, e já no século XIX vão-lhe juntando a batata. Não é? Eu tenho aqui dois documentos que são da Casa de Pomarchão, estes já nos finais do século XIX, 1885, em que também comprámos batata. Portanto, a família já está a comprar batata. Aliás, a Casa de Pomarchão está a produzir batata desde o início do século XVIII, que eu acho que não era a batata solanácea, era a batata doce, mas isso é outra discussão que não vamos aqui entrar. Mas eu encontro, por exemplo, também aqui no Concelho de Ponte Lima, e no arquivo de Ponte Lima, que é riquíssimo e que hoje nos permite já fazer muita investigação em casa, eu encontro aqui um documento de 1802, aqui de uma freguesia de Ponte Lima, em que eles estão a produzir batata supostamente para fazer pão. E outro documento também de Pomarchão, em que o feitor, as cartas do feitor para o senhor, porque a Casa de Pomarchão existe aqui no Concelho de Ponte Lima, mas os donos têm também uma casa em Viana. E então o que acontece é que há uma constante correspondência entre o feitor, portanto já não é uma casa de residência permanente, é uma casa de residência apenas ocasional ou de verão,
Os senhores vivem em Viana, a família Malheiro Reimão vive em Viana, e então há uma correspondência permanente entre o feitor e os senhores que estão em Viana, e um envio constante de mercadoria pelo barco que desce o rio Lima. O envio, e também enviam para Viana, mas também recebem, os senhores também enviam de Viana para, inclusivamente a roupa é lavada aqui, portanto semanalmente o barco leva e traz, e vai sempre uma carta a acompanhar, a explicar o que está a acontecer, e essas cartas são extraordinariamente ricas. E o feitor está a dizer, não é? Enquanto o unto para o caldo vai acabar, portanto precisamos de ter mais estoque de unto, quanto à hortaliça já está posta, portanto já está toda posta, portanto já puseram as couves, portanto continuamos aqui com este caldo de unto do Minho, que depois ao longo do século XIX se vai enriquecer do século XVIII com o feijão e do século XIX com a batata, e que depois nós vamos começar a chamar de caldo verde, e que é o caldo diário das populações. Depois vamos para os peixes. E o que é que se come em Ponte de Lima de peixes? Come-se bacalhau e sardinha, decididamente. É evidente que temos outros peixes, já lá iremos, mas esta é a constante alimentar dos habitantes de Ponte de Lima. Estou a falar da gente mais pobre, naturalmente, do povo. As elites comerão outros peixes, também já lá iremos falar deles, mas o mais comum é, de facto, o bacalhau e a sardinha. E esta carta de Pomachão também nos diz aqui algumas informações interessantes. Agradeço muito as sardinhas, portanto é o feitor que está a dizer ao senhor, suposto a maior parte vinham todas em picado pelo balanço do macho, porém assim mesmo remediaram. Portanto, estas sardinhas não vieram de barco, vieram por um macho, vieram a pé. E este era o problema, não é? Já não vinham completamente frescas, mas mesmo assim remediaram. Este era o problema, mas o constante, o diário, era o barco. Mas eu, aqui há pouco tempo, porque ando aqui pelo Esteval do Lima, em busca das laranjas, eu aqui há uns tempos estava a falar aí com uma senhora de Gerais do Lima, uma senhora já de 80 anos, que se lembra de levar laranjas para Viana, com a mãe, e eu dizia-lhe assim, então, mas as laranjas não iam de barco? E ela respondeu-me, de barco iam as cerejas. E esta resposta, isto respondeu-me a tudo, não é? O barco é preciso pagá-lo, não é? As laranjas aguentavam perfeitamente 15 km a caminhar a pé até Viana. As cerejas é que não aguentariam muito, ainda por cima em maio, junho, já chegariam lá todas picadas, todas amassadas. E aqui também nos deparamos com esse problema, não é? Por vezes vinham se calhar pelo Almocreve, que teria provavelmente um preço muito mais barato. No livro de manifestos da Câmara, que é um livro que apenas vai entre 1886 e 88, eu só fiz aqui as contas para 86, depois farei as outras para as atas, mas reparem a quantidade, o bacalhau, este livro só registra bacalhau e sardinha. O que chegava aqui para o povo era bacalhau e sardinha. Tem lá depois mais umas rubricas do sal, mas não tem mais que isso. Tem bacalhau e sardinha. E reparem nas arrobas que chegam de bacalhau e nas arrobas que chegam de sardinha. Portanto, há muito mais sardinha, é muito mais cotidiana do que o bacalhau. E ele aqui diz, também este feitor de Pomachão, pelo barco do Inácio mandei a barrica para Vossa Excelência mandar salgar a sardinha quando houver abundância dela, porque agora há muito pouca. Portanto, os senhores mandavam uma barrica de sardinha pelo barco, aí já vinha pelo barco, sardinha salgada para o inverno, obviamente. Quando havia mais abundância dela, era nessa altura que ela se salgava e que vinha para o cotidiano de Pomachão. Ui, ainda vou tão atrasada, ainda só vou nascer no peixe. Agradeço muito, pronto, este documento aqui é ainda mais interessante, porque o feitor de Pomachão está a agradecer o bacalhau. E está a agradecer o bacalhau e chama-lhe, que os senhores lhe enviaram, e chama-lhe fiel amigo. E reparem, nós estamos no início do século XVIII e ele já lhe chama fiel amigo. E esta é a grande novidade também, que me surpreendeu muitíssimo, porque o que hoje os historiadores dizem sobre este conceito, esta denominação de fiel amigo, é que ela surgiu nos finais do século XIX e início do século XX.
o Álvaro Garrido, por exemplo, que é um estudioso sobre o bacalhau, fez uma tese de doutoramento sobre o bacalhau, e ele diz mesmo isto: o mito do bacalhau e a socialização da parábola popular do fiel amigo são invenções do século XIX, são nada, são invenções do século XVIII e estão aqui no coração do Minho. E porquê? Por aquilo que nós vimos anteriormente. O que alimentava de facto era o bacalhau, não era a sardinha. E o que as pessoas tinham no seu cotidiano era a sardinha. E quando chegava o bacalhau, era mesmo o fiel amigo, porque é como ele diz, porque assim não passamos, porque aqui não passamos do amigo bacalhau e da sardinha. E não se consente mais nada além disso. Outros peixes também havia, naturalmente. Nós temos aqui um rio que tinha muito peixe miúdo, como é óbvio, muitas outras variedades de peixe. Tinha a lampreia, tinha o salmão e tinha o sável. É evidente que as pescas são cotadas, eu não domino, não sei quem é que tinha os direitos aqui de pesca no Rio Lima, sobretudo aqui na zona do Ponte Lima, mas normalmente nesta altura, na Idade Moderna, as pescas são cotadas e, portanto, o comum cidadão não poderia ir pescar assim livremente. Olha, vou pescar, não podia. Mas, de qualquer forma, aqui, uma senhora de Calheiros, a Teresa Calheiros, no meado do século XIX, está a receber uma carta de agradecimento a quem mandou um salmão, não é? Que na verdade é um grande mimo e neste tempo em que são muito estimados. Portanto, comia-se salmão, comia-se lampreia. Aliás, os senhores de Pomarchão, a mãe, não será a Teresa Calheiros, será a filha dela, manda para uma filha que tem em Lisboa, já nos finais do século XIX, umas lampreias, e ela agradece-lhe as lampreias e diz: mãe, fui eu mesmo que as cozinhei, porque tenho uma criada de Braga que não sabe, que apesar de ser de Braga não as sabe cozinhar, não as sabe preparar, fui eu mesmo que a preparei, fila de escabés e guardei a cabeça e o sangue para o arroz. Portanto, estes eram os pratos e era o clássico com que se comia a lampreia aqui nesta região. Depois temos as carnes, e nas carnes temos todas, não é? Agora vou acelerar. Temos todos os animais, eu encontro aqui, sobretudo também nos livros da almotaçaria, e há novidades bastante interessantes, mas agora não vou especificar. E vou só a este documento. Enquanto ao género dos porcos, mais uma vez estamos a falar, é um feitor de Pomarchão, ele diz: enquanto ao género nos porcos nunca se viu preço igual, e aqui é ainda mais caro. O toucinho a 100, o lombo não se fala, portanto ele também não comia lombo. O unto a 280 e a 300 e o velho a 360, com que não sabemos como se há de passar. Ora, aqui relance, portanto, o cotidiano, o toucinho. Aliás, nos livros da almotaçaria, por vezes multa-se os taberneiros por estarem a vender o toucinho a preço maior do que o tabelado. Portanto, o toucinho era cotidiano. E ele fala aqui também do unto, não é? E desta diferença do unto mais velho ser mais caro, porque também dava mais sabor, com toda a certeza. O arroz sarrabulho. Portanto, neste contexto das carnes, nós temos o arroz sarrabulho. E o arroz sarrabulho, as freiras do Val de Pereira, eu prescrevi Pereiras, mas é Pereira, está um erro, em 1762 já estão a comprar a vaca para o picado do sarrabulho que se deu às madres, e 2 arrobas e 8 arratas de arroz para o mesmo. Portanto, já estão a fazer arroz sarrabulho em meados do século XVIII, provavelmente 20 ou 30 anos antes já o estão a fazer, e continuam a fazê-lo ao longo do século XVIII. Em 1790 acrescentam-lhe o fígado verde e redanho para o mesmo, portanto para o sarrabulho, e continua-se a comprar 3 sacas de arroz e pimenta e açafrão, e mais uma vez o arroz. Portanto, o arroz sarrabulho já está cá há muito tempo. O que me surpreende aqui não é o sarrabulho, porque o sarrabulho eu encontro noutros mosteiros, até antes, 100 anos antes, encontro outros mosteiros a comerem esta expressão do sarrabulho. O que me surpreende aqui, e sempre me surpreendeu e continua a surpreender, é o arroz. Porque nesta altura Portugal não produz arroz, compra arroz, o arroz está a chegar essencialmente do Brasil, já está a vir muito arroz do Brasil. Nesta altura os monges beneditinos já estão a comer arroz todos os dias, quando nos inícios do século XVIII comiam-no apenas no tempo de festa, agora já comem todos os dias, portanto já está a chegar muito arroz, mas mesmo assim continua a ser um alimento caro e um alimento de elite. É evidente que nós aqui estamos num mosteiro e estamos no meio de uma elite, de gente rica que tem dinheiro para comprar arroz para fazer com o sarrabulho. Mas continua-me a surpreender. Mas de qualquer forma, aqui no arquivo de Paços de Calheiros, eu também encontrei eles a comprarem arroz para uma malhada, portanto para darem aos criados numa malhada. Um arroz que aqui é 35 reis o arrátel,
é barato em relação a outros preços que eu já observei noutros mosteiros, que pode ir até aos 100, 110 reis o arrátel. Portanto, este arroz mesmo assim não é muito caro, mas continua a ser, porque um trabalhador, né, por esta altura, ganhava 50, 60 reis por dia. Não teria muito dinheiro para comprar arroz a 35 reis o arrátel. E depois também tem aqui dados curiosos, né? A sardinha para os almoços que aqui é meio da manhã, não é o próprio hoje o nosso almoço, o pão, o centeio, o feijão, já estamos em 1768. Portanto, eu tenho que terminar, portanto vou só para as tortas de Ponte de Lima, que era uma outra presença que eu penso que não existe, que se perdeu, mas se alguém ainda tiver essa memória que me refira. Eu encontro-as em 1742 a serem adquiridas pelo mosteiro de Santa Maria de Miranda, nos Arcos de Valdevez. Eles só chamam tortas e à margem escrevem pastéis, e depois em 43 escrevem pastéis, mas as freiras de Valdepereira dizem que são feitas com vaca e açúcar. Isto remete para um conjunto de pastéis que se faziam nesta altura em Portugal, e nós temos as tortas de Guimarães, que podiam ter recheio de doce ou salgado, temos as tortas de Guimarães, temos as frigideiras de Braga, temos os covilhetes de Vila Real, temos uma infinidade de doces, que eram pastéis de carne, podiam ser carne ou não, mas eram sempre passados por açúcar em ponto. A sobremesa. Na sobremesa, mais uma vez fui ao Borges Henriques, porque ele também refere uma receita de Ponte de Lima, do convento de Valdepereira, de manjar real, que ele diz que era muito bom e que é muito melhor que o de Vila do Conde. Temos o pão de ló na Casa Barra, mas já temos pão de ló aqui em Viana desde o início do século XVII, portanto o pão de ló está-se a fazer no Minho desde o século XVI. Temos os maçapães, temos os ovos moles, temos o arroz doce. Continuamos a ter aqui mais uma referência de Valdepereira, ou por exemplo ao pão de ló e ao vinho quente, é só um cheirinho de Natal. O vinho quente que Júlio Diniz já refere nas morgadinhas de Canaviais, portanto vinho quente que estava por aqui pelo Minho e que era uma prática habitual do Natal. Temos as laranjas, portanto não posso terminar sem falar das laranjas da China, porque os monges tibães compram laranjas a Ponte de Lima em 1707, laranjas da China. Temos a marmelada, temos os doces de fruta, de abóbora, de ciderada, enfim, não vou alargar mais, mas todos estes doces estavam aqui presentes, eram feitos nas casas monásticas e nas casas nobres. Naturalmente que as casas mais pobres não teriam estes ingredientes, mas chegariam lá. Muito obrigada. Bom dia a todos. Queria em primeiro lugar agradecer muito o convite que me foi dirigido para estar aqui hoje, porque venho falar de uma figura que me é muito cara e de um estudo que fiz e que, enfim, continuo a revisitar, porque vim revisitar também esta vila lindíssima de Ponte de Lima e também porque já tive a ocasião de comprar a regueifa e a broa. Já não vou daqui sem regueifa e sem broa. E vou ler o meu trabalho para me tentar conter no tempo de que dispomos. Entre tantas razões de legítimo orgulho que Ponte de Lima pode celebrar e tem o dever de transmitir às novas gerações, está o facto de ser berço ou a pátria de Francisco Pacheco, um jesuíta missionário que, com tantos outros, deixou as suas terras para ser de todo o mundo, sabendo que muito dificilmente regressaria ao pedaço de terra onde nasceu. De facto, não regressou, morreu mártir no Japão, porque já não era de nenhuma cidade terrena, mas apenas da eterna, a cidade de Deus, como lhe chamou Santo Agostinho na sua obra monumental com aquele nome. O hoje beato Francisco Pacheco faz parte do património religioso português e constitui um capital espiritual que não pode ser esquecido, sob pena de vermos empobrecida a nossa memória religiosa e cultural. No século XVII, Francisco Pacheco foi um destes heróis dignos de constituir um paradigma espiritual, um modelo de missionário e de mártir largamente divulgado, não só nos ambientes de influência pedagógica da Companhia de Jesus em Portugal, como no estrangeiro. A sua divulgação, sobretudo a nível internacional,
ficou a dever-se ao poema que o celebrou em chave épica, a epopeia novilatina Paciecidos Libri do Odequim, através de cujo estudo vim a conhecer a figura do mártir Francisco Pacheco. Ele é o protagonista desta epopeia de Bartolomeu Pereira, outro jesuíta, mestre de retórica do Colégio das Artes em Coimbra, natural de Monção e primo do mártir. Talvez os laços de parentesco que o poeta refere nos seus versos tenham contribuído, entre outras razões, para que o mestre de retórica tomasse tal empresa. Mas os motivos de maior peso foram certamente celebrar o heroísmo supremo do martírio com todo o seu prestígio espiritual, divulgar a obra missionária da Companhia de Jesus, estimular nos jovens estudantes do colégios da Companhia a vocação missionária, promover a devoção e consequente beatificação de Francisco Pacheco e seus companheiros. O martírio teve lugar em 1626. 10 anos depois, esta epopeia de 12 cantos, com cerca de 6.000 versos, estava pronta para publicação, ou pelo menos datam deste ano, os últimos pareceres. O poema seria publicado em Coimbra no ano do primeiro centenário da Companhia, em 1640, ano assinalado por várias edições que publicitavam a efeméride e o prestígio espiritual da jovem ordem religiosa. A primeira palavra desta epopeia é precisamente Limiadem, que podemos traduzir por filho ou descendente do Lima, ou por herói do Lima. Fica claro desde o início que Francisco Pacheco, filho do Lima, é o protagonista e que o seu perfil corresponde a duas exigências. Ele é um modelo épico e um modelo hagiográfico. Não vamos demonstrá-lo aqui exaustivamente, não seria possível no tempo de que dispomos, mas selecionamos alguns traços do poema que deixam isso bem claro. Começamos pela folha de rosto, onde Francisco Pacheco é representado de joelhos, acorrentado como vítima, o cordeiro inocente entregue à morte. Mas o fundo deste modelo hagiográfico evoca a epopeia clássica. O mar, o navio, o fogo evocam as viagens marítimas, os combates homéricos, as aventuras. O herói vítima preparado para a morte contrasta com o fundo homérico. Mas a verdade é que a morte é condição essencial para que o heroísmo da santidade se cumpra. O herói hagiográfico é sempre aquele que já passou pela morte, vencendo-a, porque unido ao protótipo da santidade, o próprio Cristo. O herói épico revela-se no mesmo combate, agone, com a morte, com as forças da natureza ou com outros heróis. Esta simbiose entre o modelo épico e hagiográfico não deve surpreender-nos, pois desde as origens o cristianismo celebrou os seus mártires em chave heroica ou mesmo épica, usando também desde cedo as formas artísticas do mundo clássico, as do seu tempo, para os representar. Na iconografia, os elementos figurativos da vitória, como a coroa ou a palma. Na literatura, a poesia celebrativa. Radica nas origens do cristianismo, portanto, uma formulação épica do heroísmo do martírio que sobrevém até aos nossos dias, com maior ou menor protagonismo na hagiografia. Um dos períodos históricos em que esta formulação teve maior sucesso foi o humanismo renascentista. Talvez em nenhum outro período os santos tenham sido em tão largo número objeto de celebrações poéticas em forma épica, provavelmente por duas ordens de razões. Por um lado, as circunstâncias históricas das viagens marítimas e o encontro com mundos novos para a Europa proporcionavam então inúmeras oportunidades de realizar feitos heroicos e mesmo, em alguns casos, a oportunidade real do martírio, nos locais onde a natureza era mais adversa ou onde o cristianismo foi proscrito, como aconteceu no Japão. Por outro lado, no domínio das artes e da cultura, os modelos clássicos nas artes plásticas, na literatura, tinham atingido enorme prestígio, considerando-se a poesia a forma mais elevada de celebração e o género épico a consagração do poeta. Poesia épica e heroísmo encontravam no humanismo renascentista e no início da Idade Moderna
o campo fecundo para o nascimento de grandes obras. Assim, os homens das Humaniores Literae não só parafraseavam em verso as antigas Vitae dos santos, apresentando-os como novos protagonistas da gesta épica, como compunham novas epopeias sobre os heróis contemporâneos. É o que acontece com o Paquieki dos Libri do Odequim. Bartolomeu Pereira constrói uma epopeia de modelo homérico-virgiliano, onde reconhecemos claramente a imitatio da Odisseia e da Eneida, numa organização muito livre da narrativa dos factos, intercalada de recursos épicos consagrados, como as analepses, os sonhos, as visões, os concílios divinos, os cortejos de heróis, os naufrágios, etc. Comento neste diapositivo muito rapidamente a estrutura do poema. Não sei se aponto... Não dá para apontar, portanto, vemos que o herói e os seus companheiros são expulsos do Japão, é assim que começa o poema, portanto, in medias res, são expulsos do Japão, vão para Macau, onde sofrem o exílio, são expulsos quando o Kubusama faz sair o edito da expulsão. Há uma recepção, um banquete de hospitalidade em Macau, onde há uma narrativa analéptica dos acontecimentos que precederam a expulsão. Depois, o regresso ao Japão na clandestinidade, uma breve descrição, apenas um canto, das atividades dos missionários na clandestinidade, depois a prisão do herói Francisco Pacheco e mais alguns dos companheiros, depois aí na prisão uma longa analepse em que ele faz a sua autobiografia, em que podemos ver as virtudes, o combate entre os vícios e as virtudes, as tentações, as visões místicas durante a prisão, no cárcere, de Francisco Pacheco e dos companheiros, e depois, nos últimos cantos, a viagem para Nagasaki, onde eles vão ser queimados, e o martírio e a apoteose dos heróis, que ocupam quase o canto final. Esta marca épica e, sobretudo, virgiliana, é muito bem reconhecida pelos contemporâneos que o afirmam nos pareceres. É o caso, por exemplo, do parecer de Frei António das Chagas, que diz que ele quis parecer imitador de Virgílio e conseguiu. Mas, enfim, cito apenas um dos pareceres, vários referem a estes aspectos, mas o próprio Bartolomeu Pereira afirma no prólogo que canta com Virgílio: Marone cantamus cori didascalo, portanto nós cantamos com o nosso mestre Marão, isto é, Virgílio. O poeta organiza a narrativa com uma tal liberdade que se vê na necessidade de fazer preceder a epopeia de uma Vita Paquieki, que diz ter consultado. Naturalmente, Bartolomeu Pereira teve acesso a outras fontes, nomeadamente às fontes documentais mais próximas historicamente, a relação breve da prisão do padre Pacheco e a carta ânua de 1627. Trata-se de documentos da companhia, fontes privilegiadas, naturalmente com objetivos edificantes, mas muito próximas dos acontecimentos. A relação breve da prisão antecede o próprio martírio. A Vita, que o poeta diz ter consultado, é muito provavelmente o manuscrito do Paço de Vitorino das Donas, que João Gomes de Abreu leu e publicou no arquivo do Ponte de Lima, e que para mim foi preciosa. Partindo destas fontes documentais, Bartolomeu Pereira faz uma paráfrase poética, construindo um poema inteiramente novo, numa arquitetura compósita, em que o facto central, o martírio de Francisco Pacheco e dos companheiros, surge integrado na ação mais abrangente das missões da Companhia em Portugal e no mundo, sobretudo no Japão, articulada segundo o modelo épico greco-romano e selecionando das fontes os conteúdos mais adequados ao modelo épico. A sua composição mitifica as narrativas em prosa, como vemos aqui. Aquelas marcas essenciais do modelo épico estão presentes: o início da ação in medias res, os diferentes planos narrativos, plano humano e plano divino, e o plano divino está muito presente, sempre, as analepses, os sonhos, as profecias, os banquetes de hospitalidade, as cenas de súplica. Tenho aqui uma série de a descida aos infernos, a descrição do escudo do herói, enfim, este poema de facto está constantemente a remeter-nos para a Odisseia, para a Eneida,
para a Ilíada, enfim, é um poema muito centrado na imitação do modelo homérico-virgiliano. Portanto, a sua composição mitifica de facto as narrativas em prosa, envolve de ornato mitológico e alegórico as personagens, evocando a todo o momento, a todo o passo, motivos clássicos e envolvendo do prestígio da tradição clássica o poema e a sua ação. Neste processo de mitificação da história, não faltam os concílios divinos, que conferem à ação um significado mais amplo, no caso desta epopeia, um significado espiritual. O panteão olímpico é composto sobretudo de figuras alegóricas. No livro 2º, por exemplo, o anjo da guarda do Japão dirige-se suplicante a Deus Pai, qual Vênus, intercedendo pela Igreja japonesa. Deus Pai profetiza martírios necessários, mas ordena a Pacheco que regresse ao Japão, o que de facto vem a acontecer. Pacheco e os companheiros, visitados durante a noite em sonhos pela alegoria da Igreja japonesa, Japónia, não suportam o seu estado de abandono e regressam clandestinamente para continuar a prestar assistência espiritual aos fiéis. Mas também as divindades infernais, as do Japão, se reúnem em concílio, maquinando a forma de fazer toda a oposição aos missionários. Instigada por estas divindades, a fúria Alecto insinua no coração do japonês Kusamono a traição, e este, tendo apostatado, denuncia Pacheco às autoridades nipónicas. Dá-se a prisão de Pacheco e, simultaneamente, Gaspar Sadamatsu e Pedro Rinzai, que são levados para o forte de Shimabara. Outros missionários cristãos aí se hão de juntar. Inspirado por Apolo, então o poeta pode cantar o que se passou na escuridão do cárcere. E aqui se desenrolam os tópicos habituais da geografia. A tentação, o combate espiritual, as visões místicas da glória que antecedem o martírio. É um lugar comum nas atas dos mártires. A conversão dos carcereiros, também um lugar comum. E o tema fundamental da biografia edificante. Numa longa analepse, qual Ulisses ou qual Enéas, Pacheco faz a sua narrativa autobiográfica visitando os tópicos habituais da terra-mãe, família. Voltará a ser lembrada na narrativa analéptica quando o jovem Pacheco a ela regressa incógnito. Durante o noviciado em Coimbra, Pacheco cumpre a habitual prova da peregrinação mendicante com um companheiro, o que faz até Santiago de Compostela, passando pela casa da família sem se dar a conhecer, pois um religioso deve desligar-se dos laços afetivos familiares. Mesmo assim, intui que o seu pai já morrera. Em que circunstâncias isso aconteceu é o que ficará a saber por um jovem caçador, seu parente, que encontra no caminho. O seu pai fora assassinado durante um torneio nas festas de São João. É assim que lemos. Mal surgia no céu o dia sagrado do nascimento de João, quando o Febo prepara os seus cavalos, quando o perfume das flores e os rios nos deleitam, quando o povo coroado de grinaldas se diverte nos campos e decorre aquele torneio com um judeu, um fero turco e um fiel cristão, que entre nobres cavaleiros fazem esvoaçar no ar os seus estandartes e incitam os cavalos fatigando-os na corrida. 5. Okay. No ar ressoam de todos os lados alaridos de festa. Aqui se passeava teu pai, cheio de alegria, montado num fogoso cavalo, que orgulhoso de tal cavaleiro dera engalopar com ar ameaçador, ultrapassando na corrida o próprio vento. Surge de imprevisto um africano, que à queima-roupa lhe trespassa o lado com uma lança e cruel o deixou sem vida. Não podemos descrever todo o episódio, mas registre-se que as meia dúzia de linhas que no livro da vida se referem ao assassínio do pai de Francisco Pacheco, esse tal manuscrito, às mãos de um mouro, servo de seu cunhado, na epopeia Paquiéquidos ocupam mais de 100 versos, no contexto da descrição da viagem em Santiago de Compostela. Mas não cabe aqui continuar com a sinopse do poema, mas apenas com mais algumas referências. O epíteto do filho do Lima não é muito recorrente, mas surge nos momentos fulcrais, peço desculpa, deixei passar este. Surge nos momentos fulcrais como no caminho para o martírio. O herói do Lima, mais radiante, obscurece os restantes. Entre a floresta de troncos, caminhava corajoso como novo Alcides como novo Alcides. Reticências, não está a falar mais.
A pátria de Francisco Pacheco apenas volta a ter destaque no final, no canto 12, quando, depois de queimados em fogo lento, os heróis sobem em cortejo apoteótico à morada celestial, onde são recebidos por Santo Inácio e São Francisco Xavier. No pleno terreno, o tirano manda lançar ao mar as cinzas dos seus corpos para que nada reste deles que os cristãos possam recolher e venerar. Diz o poeta que Mitsuno não sabe que, na verdade, lança fecundas sementes ao mar e que este renderá uma boa colheita de novas gerações de jesuítas que ao Japão chegarão por barco. O rio Lima, de ouvido atento às notícias que os ventos lhe trazem, apercebendo-se da morte do seu filho, Francisco Pacheco, sai da nascente em pranto, dando ordens às suas ondas para que se dirijam a Neptuno e este acolha e ofereça um digno sepulcro nas águas a tão grande herói. Que a descendência de Tétis, Dóris, Nereu, Proteu, Glauco, todos os seres marinhos componham o cortejo fúnebre devidamente ornado ao som do canto das sereias. Nas palavras do rio Lima, que confia a Neptuno a preciosidade das cinzas dos nove heróis, o poeta confessa também a sua esperança ou quase certeza do reconhecimento da sua santidade. Cito: não é de lamentar aquele que morreu quando lhe está reservada a glória imortal. Embora os cristãos tenham ficado privados de relíquias destes mártires cujas cinzas foram espalhadas nos mares, e cito outra vez o poeta, a pureza das suas obras e as suas imagens hão de permanecer para sempre. O poema termina com preces dirigidas a Pacheco, que o poeta toma como intercessor já na glória. No plano literário, estas preces inserem-se na tradição das atas dos mártires, que também terminavam assim. Mas aqui, mais do que uma fórmula, elas são expressão de uma antiga tradição cristã, segundo a qual os mártires acediam imediatamente à glória celestial. Portanto, em termos metafóricos, o poema termina com a glorificação dos heróis que no início do poema o poeta pedira ao Papa Urbano VIII. Antes da publicação, o poema é dedicado a Urbano VIII. E explico porquê. Antes da publicação do Paquiéquidos, com os decretos de Urbano VIII, Roma estreitava as condições de impressão dos livros sobre vidas devotas. Não podiam publicar-se vidas e milagres antes da beatificação ou canonização do candidato, nem se podia venerar imagens ou telas antes que eles fossem canonizados. Com esta epopeia, revestida do renato mitológico, da ficção, do maravilhoso épico, Bartolomeu Pereira conseguiu oferecer ao público um modelo hagiográfico edificante e paradigmático de Francisco Pacheco, um exemplum ad imitandum, sem beliscar os decretos papais. O extraordinário, o sobrenatural, o maravilhoso do modelo hagiográfico de Francisco Pacheco ficariam explicados pelo maravilhoso literário do género épico e pela ficção literária. A hagiografia encontrou assim no registro da ficção épica a sua legitimação e a expressão mais digna para o mais digno modelo de santidade, o martírio. E assim Francisco e os companheiros foram celebrados e propostos como paradigmas de santidade que se impunham por si mesmos no meio intelectual e educativo da Companhia de Jesus, muito antes que a Igreja os confirmasse pela beatificação. E era também essa a convicção dos seus contemporâneos, sobretudo dos companheiros jesuítas. É o que vemos nas palavras do autor da Carta Annua de 1627, o padre Rodrigues Girão. Ele não tem dúvidas que a morte de Francisco Pacheco tem a eficácia do martírio e de que ele é um intercessor. Por isso escreve, e concluímos com esta citação: esperamos que de tal semente fará Nosso Senhor, por sua misericórdia, que se colha a seu tempo grande colheita e haja muito fruto nesta vinha de Japão, e que o Santo Padre Provincial, Francisco Pacheco, como pastor e pai que foi dela, o alcançará do mesmo Senhor. Muito obrigada pela vossa atenção. Eu começo naturalmente por agradecer à Câmara o privilégio de poder estar aqui hoje. Cumprimento os meus colegas de painel e espero que todos os presentes tenham uma grande indulgência para perceber, por um lado, o meu fito hoje e para compreenderem como, por vezes, certas escolhas são demasiado ousadas, são mesmo atrevidas, a começar pelo título, mas como têm pelo menos uma doce ilusão e uma doce pretensão.
que é a renovação dos estudos em torno do Lima Bezerra, que é um bom patrono para iniciativas científicas e para, além de, claro, um ilustre limarense. E, portanto, eu vou aqui fazer várias suposições. A suposição de que eu trouxe comigo este exemplar da segunda edição do primeiro tomo dos Estrangeiros no Lima. Evidentemente que trouxe-a por uma razão muito simples, nem toda a gente pode haver alguém que não tenha pegado nesta obra, e esta obra, a mim liga-me a ela desde logo um fator, talvez aleatório, mas que se tornou absolutamente decisivo. O professor José Adriano de Freitas Carvalho, de quem eu fui e sou discípulo, mestre uma vez, mestre para sempre, deu-me a conhecer esta obra e eu gostei tanto ou tão pouco dela que comecei a usá-la nas aulas de cultura portuguesa, sobretudo porque era muito interessante não só para a região específica de Ponte de Lima, mas para o Minho em geral. E sobretudo porque situava a escala do Conselho numa reflexão sobre o todo nacional e sobre o debate das ideias que aqui estão inscritas à escala europeia. Como sabem, Os Estrangeiros no Lima tem um título muito comprido, conversações eruditas sobre vários pontos de história eclesiástica, civil, literária, natural, genealógica, antiguidades, geografia, agricultura, comércio, etc. E verdadeiramente, para abreviar razões, o que o autor pretende é, sobretudo, pelo interesse pelas chamadas antiguidades, e nomeadamente pela genealogia e a heráldica, levar os seus leitores a ponderarem aspectos relevantes para o progresso da região e do país e que tinham a ver com aquilo que se chamava na época as artes úteis, a ciência. Dito isto, lembrar também que era uma obra, eu vou falar nisso, vou passar a ler o texto e depois faremos a justificação do título que aqui está, mas antes disso, ter em conta que é uma obra projetada em grande, como quase tudo que o Manuel Gomes Lima Bezerra projetou. Este cirurgião, que depois formou em medicina em Coimbra bastante mais tarde, foi um homem que realmente deveria ser situado, se não do ponto de vista do seu alcance, ao lado do Verney, mas sem desmerecer dos Verneys e dos homens das luzes que são normalmente mais focalizados quando falamos da cultura do iluminismo, da ilustração. Dito isto, lembrava que, desde logo é curioso, no meu título, claro, 1785, antes de mais justificar, é a data do primeiro tomo. É a data do primeiro tomo e é interessante vermos que estamos a 4 anos, estamos muito perto da famosa Revolução Francesa, e aqui o que vemos é uma placidez discursiva entre interlocutores que, digamos, literariamente estão muito bem concebidos porque representam aquilo que nós dizíamos, os estereótipos das culturas nacionais, que neste caso mais contavam, são diálogos. Uma obra concebida, o autor explica isso várias vezes, uma obra concebida à maneira clássica, de forma dialogal. Na época, o Feliz Independente da Fortuna estava na moda e, portanto, ele vai dizer que imita precisamente essa obra de grande divulgação. Os interlocutores são, então, um francês, que é filósofo, como não podia deixar de ser, o Roland, o Clark, que é inglês, que é comerciante, Júlio, italiano, viajeiro, que significa o turista, avant la lettre, Dom Júlio, castelhano, genealógico, e o Lamy é ele próprio. É ele próprio, o médico português. E pronto, eu vou fazer até uma coisa que me vão perdoar também. Quem começa a ser atrevido é atrevido até ao fim, que é, nesta sequência, eu vou passar a sequência iconográfica toda, e justamente uma das coisas que, ainda ontem falávamos nisso, uma das coisas que nós temos é pouca iconografia sobre Lima Bezerra. Eu, por razões de simplicidade, tenho aqui o único retrato que se conhece, que é aquilo que corresponde na gravura que acompanha este primeiro tomo
dos estrangeiros no Lima, que este seria, do ponto de vista da gravura, aquele que corresponde à sua figuração. Portanto, em termos de gravura, só temos isto. Pode ser que um dia apareça algum retrato, ou óleo, ou mais dados iconográficos. Eu vou passar, aqui temos o conjunto, e portanto o lami é aquele que corresponde à gravura anterior, e vou passar em revista. Evidentemente não tenho tempo, embora eu tenha talvez excesso de escrita, porque tenho aqui, digamos, muitos dados e porque em termos de bibliográficos, tendo consagrado alguma atenção a este autor, evidentemente que há publicações, tenho eu próprio algumas publicações, e portanto aqui a dificuldade está em 20 minutos tentar sintetizar. Em vez de dizer coisas ditas, eu suponho que é mais útil problematizar com aquilo que já foi dito e, sobretudo, confessar publicamente aquilo que são as minhas aspirações. Investimento na área da iconografia, saber mais sobre este importantíssimo personagem da nossa história local e da nossa história da ciência, a importância que ele tem, não só para a ciência, como para o estudo da ciência, a história da ciência, avançarmos neste domínio, e 2 domínios que eu confesso que não explorei, que é investigar mais sobre detalhes sobre a sua vida, a sua formação. Nomeadamente, ele passou pelo Hospital Inglês, saber onde é que estão os arquivos do velho Hospital Inglês do Porto e, eventualmente, alguma referência que se possa recolher a nível da feitoria inglesa. Foi uma componente muito importante e que nunca vi explorado. Das duas, uma, ou não há nada, mas como eu, honestamente, confesso que não cheguei a fazer esse tipo de prospecção. Aqui esta área, se alguém quiser fazer a prospecção e juntar-se nesta pesquisa, mas acho que passa por aí muita decifração de alguns aspectos biográficos deste autor. Agora, eu passava sobretudo para a justificação deste título. Como toda a gente já viu, o atrevimento aqui consiste um pouco numa espécie de anacronismo. Consciência social sempre a houve, não há aqui, mas é um termo hoje muito empregue, e empregue por vezes talvez de forma menos precisa. Cidadania europeia. Explicarei em que é que eu vejo no Lima Bezerra uma espécie de personagem que protagoniza uma lógica de cidadania europeia. E desenvolvimento. O desenvolvimento é evidente. Ele vai ocupar-se das atividades económicas, nomeadamente na descrição da Ribeira Lima, e a esse propósito vai sugerir mudanças dentro de uma lógica de reformismo ilustrado, nomeadamente em conexão com a Academia das Ciências, de que ele é correspondente. Vamos ver isso nos Estrangeiros do Lima, vamos tentar, sobretudo, problematizar a partir daí. Em relação ao desenvolvimento, ainda me atrevi mais agora no título, quando for para, digamos, entregar a parte escrita, quando entregar o texto, é por desenvolvimento sustentável. E parece isto no século XVIII, em meados do século XVIII, ou nos anos 80, não sei. Eu penso que é perfeitamente ajustado falar nesses termos. Há, em muitas das receitas, dos alvitres, das sugestões deste autor, esta lógica do desenvolvimento, e verão como isso até se vê na lógica, digamos, ambiental. Já falaremos sobre isso. Eu então começava, vou passar as imagens todas. Temos aqui, digamos, uma sequência. Eu peguei na iconografia disponível nas figuras limianas. O senhor engenheiro João Abreu Lima, não só na altura me facultou algumas, como ele próprio tinha e publicou algumas destas gravuras, vou passá-las, mas com pequenos comentários curtos que me dispensarão de ir além. Depois no texto escrito as pessoas poderão ver, digamos, pormenores que aqui omito. O receptuário lusitano. É muito interessante ter em conta que este cirurgião, quando compôs esta obra, vamos falar dela também a seguir, tinha 18 anos. O horizonte deste homem é interessante. Portanto, ele está na vida ativa e lança-se naquilo que vai ser futuramente a imprensa científica, médica, de grande divulgação, muitíssimo novo.
E há dois dados que são muito importantes no seu perfil em termos literários. O homem de ciência, mas o homem divulgador da ciência. E se pensarmos que nesta data que está ali, 1749, não é? Ele tem a idade que tem, nós vamos reparar em coisas muito curiosas. Ele propõe, do ponto de vista da cirurgia e da medicina e da ciência em geral, sugestões que nós vamos ver perfeitamente, autores e programas perfeitamente consagrados nos novos estatutos da Universidade de Coimbra de 1772. Portanto, temos um homem que vê antes aquilo que depois há de ser consagrado em termos de cultura nacional e europeia. Vou passar então adiante, mas para verem, para depois não... O praticante do hospital convencido, diálogo cirúrgico sobre a inflamação. É muito interessante fundado nas doutrinas do incomparável Porher, adornado de algumas observações cirúrgicas. Reparem, nesta altura, é o grande mestre deste tipo de questões, é realmente o Porher. Ele conhece estes autores não só porque lê, mas porque é um homem que viajou não só nas agremiações científicas que ele próprio vai criar, as academias sucessivas que ele vai criar na cidade do Porto. Ele alarga os círculos mesmo, chama-lhe mesmo assim, os círculos de influência a Sevilha, às cidades ibéricas, mas a nível europeu. França, nomeadamente, e Inglaterra. A Royal Society, nomeadamente, com quem ele se trava de cartégio, com quem se corresponde. Depois várias orações inaugurais. Isto é só pela curiosidade, as tais academias que ele funda no Porto e que são muito interessantes porque são iniciativas privadas propondo uma formação muito mais completa, muito mais adequada dos cirurgiões e daqueles que, de uma forma geral, com formatura em Coimbra, têm que tê-la para exercer a medicina. E, portanto, este tipo de oração inaugural é no começo de um ano de academias, neste caso. Esta, da Academia Cirúrgica do Porto, ela vai mudando de nome e vai tendo várias, digamos, configurações ao longo do tempo, mas o que é interessante é os mestres mais avalizados que ele conhece diretamente, não só porque os leu, como em alguns casos contactou quando eram seus contemporâneos. Memórias cronológicas e críticas para a história da cirurgia moderna, isto é, a importância que tem. Vai ser obrigatório, como sabem, a história da medicina, ainda hoje há a história da medicina que é obrigatória, uma cadeira obrigatória para quem faz a licenciatura numa das nossas faculdades. Isto entra pela primeira vez nos Estatutos Novos de Coimbra, de 1762. E ele propõe, e reparar que estas iniciativas são iniciativas particulares e que visam aquilo que depois a Universidade de Coimbra, na reforma da Universidade de Coimbra, há de ficar consagrado. Os teatros anatómicos, observação microscópica, digamos, o uso na clínica, por exemplo, do termómetro. Isto é, nós vemos como, neste caso, uma cidade como o Porto e como este homem, fervilha de iniciativas, e as iniciativas vão no sentido daquilo que depois as instituições do Estado, neste caso a Coroa, na reforma da Universidade de Coimbra, vai consagrar. Adiante, para não perdermos tempo em relação a isto. Importância a sua conexão com o poder constituído, nomeadamente a sua identificação com o reformismo de Sebastião José de Carvalho e Melo, memórias cronológicas e críticas, neste caso também a conexão com aqueles que nas fases sucessivas vão representando as instâncias do poder de que ele se pode, nas quais se pode apoiar, e aqui vemos já uma instituição que vamos referir, que é muito importante, que é realmente a Sociedade Patriótica dos Amigos do Bem Público do Ponte de Lima. Temos aqui o medalhão que corresponde à sociedade, os estatutos da Sociedade Económica dos Bons Compatriotas Amigos do Bem Público e os seus estatutos. Aqui temos uma subscrição da sociedade. E, finalmente, agora vamos nos concentrar, então, na obra Os Estrangeiros do Lima, sobretudo naquilo que é a antecipação das ideias e o jogo das ideias. Nesse ano da graça de 1785, a Real Academia de Ciências de Lisboa
e as letras portuguesas viram-se brindadas com a publicação do volume cultural e cientificamente muito relevante, literariamente sui generis, que, como é natural, não poderia deixar de se inserir nas generosas e ambiciosas aspirações reformadoras das luzes oficiais do governo de Dona Maria I, para a prosperidade do reino e felicitação dos seus fiéis súbditos, os estrangeiros do Lima. Como veem, Coimbra, Real Oficina da Universidade, 1785. Um projeto de 12 volumes que vai ficar em 2. Vamos já referi-lo e certamente teremos ocasião de voltar a falar desse assunto. Primeiro tomo dessa série de 12, que se anunciavam de conversações eruditas, por si escritas justamente para valorizar aquilo que as elites, nomeadamente as elites locais da região, deveriam dar opções. Isto é, independentemente dos gostos eruditos pelas antiguidades, pela genealogia e heráldica, a forma como fazer essas elites refletirem sobre os seus deveres de investimento na valorização do território e, desde logo, as suas próprias propriedades. O quadro político, quando ele escreve, quando publica em 1785 Os Estrangeiros do Lima, era então de descompressão política relativamente ao consulado pombalino e de um crescimento manufatureiro registado por Jorge Borges de Macedo até pelo menos aos umbrais da Guerra das Laranjas, com a correspondente prosperidade comercial que o autorizado e insuspeito Albert Silbert, sem contradição objetiva, sublinhou, já lá vão 5 largas décadas. À época, as classes populares rurais pareciam então mover-se num país de fracas tensões sociais e omnipresente e manifesto lealismo à coroa, símbolo galvanizador indiscutível do patriotismo nacional. Os povos pareciam expressar maior desconforto, então, por causa do cerceamento e esbulho de velhos direitos coletivos, ameaçados por cerrados e privatizações em extensos terrenos comuns ou baldios, do que propriamente em contestação, que também a houve, aos direitos senhoriais e furaleiros, cuja reforma, de resto, o regime viria a encarar de bom grado e a curto trecho, ainda que inconsequentemente. Isto, digamos, a panorâmica geral, por aí daí a explicação de 1785. Um país em crescimento económico, sem grandes tensões sociais, sem pulsões, muito menos pulsões que pudessem pôr em causa as instituições. Isto, digamos, interessa ter em conta porque a sorte das classes populares e o desenvolvimento, tanto daqueles que eram a elite como aqueles que eram a força de trabalho que fazia desenvolver as atividades económicas na região, estão no seu pensamento, claramente. O autor, Lima Bezerra, tinha já então prestigioso currículo, muito longe da imagem de enxudioso orador barroco, de fato a vaidade, como injustamente terão ousado insinuar a facúndia satírica de Camilo ou o hipercriticismo do autor de A Medicina Contemporânea, em 1921, Silva Carvalho. Este último referiu-se à campanuda filáusia do cirurgião da Casa Real, Lima Bezerra, enfatuadamente ridículo, académico de cá e de lá, tudo afinal reflexo e eco distante de polémicas e rivalidades epocais por si suportadas por parte de oficiais do mesmo ofício, suspicazes ou relutantes relativamente a planos consistentes de reformação prática na sua arte, na arte de curar, e especialmente em consequência de vários contundentes bate-barbas epistolares havidos com o célebre cônego Lóio Francisco Bernardo de Lima, autor da Gazeta Literária, surgida no Porto em 1761, como o primeiro periódico de recensão crítica aos principais escritos modernos, conforme a análise que deles faziam os melhores críticos e diaristas da Europa. Um interessante debate intelectual em que, à distância do tempo, assim maduramente pensou o saudoso professor Hernani Monteiro,
leva certamente vantagem o esforçado e ilustrado cirurgião portuense, pelo menos para quem tenha de escrever sobre a história da medicina, sendo essencial neste domínio reconhecer o seu pioneirismo como criador de academias científicas e experimentais, sempre com base na cidade do Porto, e como criador do periodismo médico em Portugal. A primeira imprensa médica leva realmente a chancela pessoal dele. Quando? O esforço biobibliográfico de Manuel Gomes Lima Bezerra, nomeadamente, enquanto homem de ciência e ilustre personalidade limiana, está feito, como por razões óbvias dispensar de o refazer ou recordar, é relativamente conhecido, nomeadamente nas páginas que lhe foram consagrando ao longo do tempo Júlio de Lemos, Francisco Abreu Maia e mais recentemente João Gomes de Abreu e Lima e, modestamente, nós próprios. Para análise e boa compreensão dos estrangeiros no Lima, não é indiferente ter em conta que o seu autor, depois de estudos elementares na Vila Natal e do aprendizado da cirurgia em Viana, no Hospital de Todos os Santos e no Porto, desta feita com conceituados mestres do Hospital da Colónia Inglesa, onde completou a sua formação, já, como eu disse, aos 18 anos compusera a sua primeira obra, o Receptuário Lusitano, dado ao prelo no Porto em 1749. Uma espécie de vademecum de maleitas e correspondentes remédios, em ordenação alfabética, para descanso, diz lá, descanso do médico, doutrina do cirurgião e utilidade do farmacêutico. Tal recopilação sucinta de dados dispersos em farmacopeias, lexicons e dispensatórios vários culminaria, proclamava entusiasticamente o jovem plumitivo, uma nova cirurgia, arregrada aos preceitos modernos e princípios racionais cultivados na Europa. Para esse efeito, propunha-se Lima Bezerra resumir o manual do alemão Lorenz Eister, então recentemente traduzido para espanhol por D. André Garcia Vázquez, diretor do Colégio de São Fernando de Cirurgiões de Madrid, corporação de que ele próprio ostentava já o título de colegial. Do mesmo modo, passaria a ser sócio da Sociedade de Ciências de Sevilha, por aí fora, vou passar adiante, e comporia na mesma lógica aqui referida e suposta o zodíaco médicos gálicos, o zodíaco lusitânico-délfico, na mesma lógica da publicação de Genebra, os zodíacos médicos gálicos. Portanto, ele tem nesta área, digamos, um grande palmarés, e um palmarés, digamos, de atividade, de publicações e de experiências que é, digamos, está em sintonia não apenas com o já e sempre referido e justamente referido Verney, que tão importante foi em termos de inspiração da reforma da Universidade de Coimbra, mas do Jacó de Castro Sarmento, Sacchetti Barbosa, Ribeiro Sanches. Ele está na honrosa cota-parte daqueles que realmente estiveram na base dos novos estatutos, na parte que tem a ver com a medicina, neste caso, da Universidade de Coimbra. Sabido tudo isto, o pressuposto de tudo isto, e saltando, porque ainda tenho escassos minutos, lembrar na parte científica. Na parte científica não será preciso dizer muito quanto ao seu experimentalismo, a sua lógica de pura lógica de experimentalismo e, portanto, neste caso, filosofia racional, empírica, científica, de observação, de dedução de leis, a partir do que se observa. Isso é indiscutível, não vale a pena, digamos assim, perder mais tempo com isso. Agora, nas questões que eu colocava quanto àqueles dados, consciência social, vemos nele, em sintonia com os grandes políticos e digamos, influenciadores da política ilustrada espanhola, Campomanes, Flórida Blanca, Jovellanos, nós vemos a sintonia perfeita com essa preocupação destes autores em elevar o nível cultural e de prosperidade das classes laboriosas. Vemos, nomeadamente, como isso transparece em alguns dados, não apenas colhidos dos estrangeiros do Lima, mas até de uma memória sua Academia das Ciências, em que ele, nomeadamente, dá conta daquilo que esta sociedade da que ele faz parte procura em termos de futuro. Abertura a novas técnicas e instrumentos de cultivo, por exemplo, é muito interessante a forma
como ele se ocupa de aspectos, por exemplo, o excesso de água que se gasta e a má condução da água no regadiço, ele considera que é um desperdício brutal de recursos. A renovação na cultura da vinha, por exemplo, do sistema de condução da vinha, ele insurge-se porque isso ocasiona doenças que ele tipifica, a condução, nomeadamente das uveiras, no carvalho, considerando que não é conveniente de modo nenhum para a qualidade do produto final. Os vinhos ressentiam-se dessas deficiências. Ocupa-se concretamente também a nível da, digamos, é muito interessante a questão da produção e aquilo que ele chama, e que é as indústrias populares. Devemos referir-se, e a importância que terá em termos de agregado familiar, de rendimento familiar, à associação, nomeadamente ao aperfeiçoamento da cultura a nível do têxtil, por exemplo, dos linhares, como se deve tratar, e como se deve tratar não apenas o cultivo, mas depois o aproveitamento dessa difundida cultura. O linho. Só precisava mais de 2 minutos. E como sabem, à escala da Sociedade de Ponte de Lima, dos Amigos do Bem Público, a importância da difusão da cultura das amoreiras. Cultura dos linhos, linhares, cultura das amoreiras e, de uma forma geral, a introdução de outro tipo de utilidades. Os diferentes tipos, por exemplo, para o têxtil, as urzelas diferentes que se deveriam experimentar e de que ele refere. Portanto, dentro de uma lógica fisiocrática, é um autor que está não apenas a propor isto, mas a falar de estorvos institucionais. Muito curioso ver nesse sentido. Refere-se à questão demográfica, o excesso de efetivos populacionais por razões religiosas não produtivos de crescimento populacional, e aqui vem a questão, excesso portanto, aquilo que tem a ver com o celibato, nomeadamente, mas também o excesso de vínculos, isto é, ele pronuncia-se no sentido que vai aquilo que depois o liberalismo desenvolverá, no sentido da libertação da terra dos seus limites institucionais, que não permitem alienação, nem permitem livre disposição aluvial de grande parte das terras. É tudo isso que está realmente aqui em causa. E, portanto, penso que, do ponto de vista da consciência social, do desenvolvimento e um desenvolvimento sustentável, eu na parte sustentável e ecológica lembrava coisas muito interessantes. Ele fala das indústrias que aqui eram muito importantes, os couros, e a propósito da cultura dos couros, não só fala da forma de curtir as peles, mas de uma questão muito importante que era não estragar as águas, não poluir as águas. Portanto, a consciência destes equilíbrios é muito, muito patente. A gestão da água, poupando-a, racionalizando e não a contaminando. Portanto, a ideia de desenvolvimento sustentável está lá. Quanto à questão da cidadania europeia, estes seus interlocutores, que são quase uma espécie de estereótipos da cultura dos homens cultos e dos filósofos e dos homens eruditos de cada um dos países, eu penso que, para resumir tudo e não os demorar mais, realmente o autor, seja pelas suas correspondências, a sua pertença a tais academias, à escala não apenas ibérica, mas transpirenaica, ele tem um profundo sentido de pertença, uma espécie de república das letras, de internacional intelectual, a que ele pertence com muito gosto e que ele tenta difundir, sendo certo que o faz dentro de uma lógica de iluminismo católico. Há, portanto, nele o apego a esta pátria chica, que é a sua Ponte de Lima, amada, ao seu país, mas uma espécie de lógica de cidadania europeia, digamos, no âmbito, naturalmente, do iluminismo católico, da ilustração católica, mas estes aspectos permitem certamente e autorizarão a que eu continuo a pôr na comunicação escrita consciência social, uma vez que há preocupação, sobretudo, com a sorte imerecida de famílias que têm dificuldades em termos da sua própria vida, e, portanto, ele preocupa-se com esse setor, naturalmente, os lavradores caseiros, etc., etc. Cidadania europeia, penso que é evidente, e a preocupação com o desenvolvimento harmonioso decorrendo da filosofia geral do iluminismo católico. Muito obrigado pela vossa atenção e desculpem a correria.